TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Pensando Bem, aqui na nossa TV Câmara Natal. Hoje a gente vai debater bastante aqui assuntos relativos à saúde. Está aqui comigo, com o jornalista Joaquim Pinheiro, doutor Breno Bart, que é oftalmologista. Muito boa noite, doutor. Boa noite a todos e é um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Pinheirão, boa noite, meu amigo. Boa noite, Danilo. Boa noite, doutor Breno. Bom, o doutor Breno é um médico renomado aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, né? Oftalmologista. Acho que já fez muitas cirurgias. Inicialmente a gente sabe que nos últimos 10 anos houve um avanço muito grande na medicina, particularmente na oftalmologia, né? Então eu queria que o doutor Breno inicialmente falasse sobre esses avanços que houve, o que foi mais significativo. Bem, eu completei agora em dezembro 20 anos de oftalmologia. Eu formei em 95 e em dezembro nossa turma completou 20 anos de formado. E nesses 20 anos a gente conseguiu ver realmente muito avanço. Quando em 95 a cirurgia de facoemulsificação para a cirurgia de catarata estava começando, a gente fazia a cirurgia, muitos cirurgiões faziam a cirurgia extracapsular, que era uma cirurgia que dava pontos, era uma cirurgia que sangrava, tinha um risco maior. E a facoemulsificação ela foi avançando, a incisão, primeiramente, ela foi para 3,2 milímetros, hoje a gente já tem incisão de 1,8, então em 20 anos. Tudo isso para dar resultados como se tem hoje com a cirurgia de catarata. Você hoje consegue, além de resolver o problema da perda de transparência do cristalino, que é a catarata, você também corrigir o grau, que é um sonho para muitas pessoas, aquelas pessoas que não querem ter tanta dependência dos óculos. Na área de retina, muitos problemas que antes não tinham solução, hoje com tratamentos com injeção intraocular de produtos, de substâncias, a gente consegue melhorar a degeneração macular relacionada à idade, que a gente também no glaucoma, muitas cirurgias deixaram de ser feitas com o avanço dos colírios que a gente tem no mercado. Na parte de cirurgia plástica, idem, melhorou realmente muitos resultados com medicamentos pós-operatórios. A cirurgia refrativa, a cirurgia laser, a cirurgia de correção de grau, a gente também realmente avançou muito. Os lasers, a segurança, a previsibilidade, a eficácia desses equipamentos melhoraram muito. Agora, claro que acompanhando junto com isso essa tecnologia, são produtos caros, né, em que muitas vezes a população não tem acesso. Mas hoje, por exemplo, no próprio SUS, a gente consegue ter alguns tratamentos desses de ponta à disposição da comunidade. Doutor Breno, voltando à catarata. Antigamente eu me lembro muito bem que só era recomendável operar a catarata depois de muitos anos, né? Quando ela estava... Que mudança foi essa? Realmente é um ponto importante. Antigamente dizia que tem que esperar a catarata amadurecer. Não, tem que estar madura para operar a catarata. Por quê? Porque a cirurgia era uma cirurgia tão complicada, mas tão complicada, o paciente ficava internado uma semana no hospital. Antigamente. Isso há 30 anos atrás. A cirurgia intracapsular, antes já havia... Em 95 tínhamos a extracapsular, 90, 95, e a facoemulsificação entrando. Hoje a gente já tem a cirurgia laser. Então, antigamente, esperava o paciente ficar cego para operar. Por quê? Porque a própria cirurgia podia cegar esse paciente. Então, se ele já estava cego, ele tinha uma chance de 50%, digamos assim, de ficar enxergando alguma coisa. E, inclusive, não existiam as lentes intraoculares, e esses pacientes usavam aquele óculos fundo de garrafa, que até o personagem de Chico Anísio Silva, que tem aquele óculos fundo de garrafa, era o óculos catral, era um óculos que se usava para corrigir 12, 13 graus de hipermetropia que esses pacientes ficavam depois da cirurgia de catarata. Hoje não, hoje pelo contrário, hoje você opera quando começa a catarata, porque é mais fácil você tirar esse cristalino,
o resultado cirúrgico é melhor. Hoje a cirurgia você pode fazer à base de colírios anestésicos, não precisa muitas vezes fazer injeção peribubar, que é uma coisa que também o paciente tem muito medo. Doutor, vai dar uma injeção no meu olho? Olha, doutor, vai dar aquela injeção. Então não, é feito com colírio, com a sedação, o paciente fica dormindo, não lembra nem que operou. Quantas e quantas vezes a gente termina a cirurgia e o paciente, doutor Breno, já vai começar, senão o senhor já vai para casa, já acabou. E não usa mais o tampão. Aquele tampão. A maioria das vezes a gente não usa tampão, porque quando você faz o bloqueio, né, a injeção peribubar, a pálpebra ela fica um pouco baixa. Então, coloca o tampão justamente para dar um tempo para se recuperar esse movimento. Quando é feito com colírio, não, o paciente já sai piscando, já enxergando já normalmente, assim, um pouco embaçado, claro, mas já sai vendo por esse olho. Doutor Breno, não sei se o senhor tem essas informações, mas existe algum dado, algum levantamento que aponte quantos brasileiros sofrem aí, sei lá, anualmente com esse problema? E se, o mais importante, né, se o tratamento, se a cirurgia já atinge a toda a sociedade ou ainda é restrito ali a alguns poucos? Geralmente a catarata ela acontece próximos aos 60 anos de idade. Então essa população, o Brasil, ele cada ano que passa ele vai ficando mais velho. Então nossa população de idoso, ela aumentou muito, né? A gente consegue acompanhar isso no dia a dia da gente. Então as pessoas estão envelhecendo, então essa população acima de 60 anos, a grande maioria já tem catarata. Um belo projeto que foi feito há muito tempo atrás, na época o ministro da Saúde era o José Serra, eu participei desse projeto, na época eu estava na USP, e esse projeto era todo o Brasil. A gente iria erradicar toda a cegueira por catarata no território brasileiro até 2020. Era um projeto muito bonito, era um projeto que tinha os mutirões nos hospitais públicos, nas universidades. E surtiu muito efeito na época. Surtiu muito efeito na época. Com o tempo isso foi, não foi continuado, houve uma continuidade, mas bem baixa esse tratamento. E a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então é uma catarata, é uma cegueira reversível, diferentemente do glaucoma. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível. Mas é isso eu ia perguntar sobre o glaucoma. Me parece que tem a informação que ele não é uma doença curável, mas dá para conviver com ela, não é isso, doutor? O glaucoma, quando detectado precocemente, esse paciente, se for tratado adequadamente, ele não vai ter problema de perda de visão. Então, o que é que acontece? Se o paciente tem uma lesão pequena, mínima, e foi detectado esse problema do glaucoma, você trata e esse paciente vai estancar. Naquele momento, aquela lesão, o que passou, passou, mas não vai piorar mais. Não tem como recuperar, mas você para por ali, né? E hoje a gente tem um arsenal medicamentoso e cirúrgico que as indicações cirúrgicas variam muito, mas hoje, por exemplo, o governo atualmente houve também uma certa diminuição dos recursos do SUS, né? Essa crise que a gente está vivendo aí surtiu também consequência para esse tipo de tratamento. Mas esses colírios eram doados pelo governo federal, pelo projeto do SUS, o projeto glaucoma, para que essa população tivesse acesso. Mas são colírios que variam entre R$6 a R$100. Realmente é caro. E muitas vezes o paciente tem que usar 3 colírios ou 4 colírios, que pode chegar a uma quantia de R$300 por mês. Então a população carente ela não tem condição de bancar. Mas ainda se tem esse projeto, houve uma diminuição da verba, mas ainda continua no sistema de saúde. Um ponto importante é que também o glaucoma, a parte cirúrgica, também melhorou. Então, antigamente as cirurgias de glaucoma, elas tinham, muitas vezes deixavam sequelas com esses pacientes. Hoje a gente tem uma quantidade de complicações bem menor. Aqui em Natal, doutor, existe algum ponto, algum hospital de referência para quem estiver sofrendo com um problema parecido? Procura onde e a quem? O Hospital Universitário Onofre Lopes, ele faz atendimento terciário. Geralmente a população do sistema de saúde ela deve procurar o posto
de saúde próximo à sua residência. De lá é feito um encaminhamento secundário para algumas clínicas que são conveniadas com o SUS, e essas clínicas elas podem fazer com o projeto glaucoma, que a prefeitura realiza em Natal. Essas pessoas ou vão continuar nesse atendimento secundário nessas clínicas e pegar esse medicamento na secretaria, ou eles vão ser encaminhados para o Hospital Universitário Onofre para o atendimento terciário. Se ele já consegue ali, no atendimento secundário, você consegue resolver o problema, já passar o medicamento e ficar tratando apenas com colírios, você pode mandar para a Unicate, na Ribeira também, que lá eles vão adquirir esses colírios. Até um tempo atrás, algumas clínicas já faziam essa entrega de medicamento direto para o paciente, ele não precisava nem ir atrás, mas com essa redução de custo, atualmente tem sido encaminhado direto para a Unicate. Há exemplo de outras doenças do olho. Por que é que se opera, isso é muito questionado, e o paciente continua usando óculos? Depende do que, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia, vamos falar em duas populações. Uma população sem catarata, que seria o jovem de 18 a 60 anos, essa população, ela pode ser submetida à cirurgia refrativa laser. Então vamos lá, o paciente tem 4 graus de miopia com 30 anos de idade. Ele quer deixar de usar óculos ou tirar a dependência do óculos. Se ele tem 4 graus, fez a cirurgia, passaram-se 10 anos, ele tem 40 anos de idade. Se esse paciente iria ter 4,5, vai aparecer esse meio aí, lá nos 40 anos. Só que meio grau de miopia para uma pessoa de 40 anos, é até bom que ele vê bem de perto. Então ele vai usar um óculos, talvez, para dirigir à noite. Esse paciente ele fica feliz com esse tratamento. Então, a gente tem que ver que o corpo da gente envelhece. Não é que você operou e estancou, nunca mais. Não, mas ele vai envelhecendo. Se a pessoa tiver um envelhecimento mais precoce de determinada estrutura do globo ocular, ele pode ter mudança do índice de refração, mudança de foco, consequentemente, grau. E a outra população, acima de 60 anos, que faz a cirurgia de catarata, depende do tipo de lente, de órtese e prótese que você introduz nesse olho, você consegue corrigir até a multifocalidade, até longe e perto. E caso de que alguns pacientes que fiquem com grau residual, após uma cirurgia de catarata, ele pode fazer a cirurgia a laser e corrigir esse residual. Então, hoje em dia, eu diria até que a oftalmologia, como muitas áreas da medicina, elas avançaram de uma maneira tal que é como se você estivesse na frente de um balcão e os produtos estão aqui atrás. E você você vê aquele caso, diz, olha, para o seu caso tem esse tratamento, tem esse aqui, esse aqui. Esse aqui é bom por isso, por isso, por isso. Por isso que é bom a relação boa médico-paciente. O paciente tem que ir no consultório do médico, conversar com ele, ser amigo dele. O médico tem que ser amigo do paciente, ele tem que transmitir aquela relação de amigo mesmo, porque aquela pessoa vai entregar o olho a ele. Então é mais do que um amigo. Eu digo que, Breno, você dá seu telefone para o seu paciente? Eu dou, porque... Não, mas ele não liga, não liga, não. Mas você tem que ligar, você não dá seu telefone ao seu amigo? Eu operei o olho daquela pessoa, ele é muito mais do que um amigo. Eu, por exemplo, eu só vou ao médico 2 vezes se ele conversar comigo. Se eu for a primeira vez e o sujeito não conversar, eu estou fora. E Pinheiro tem experiência aí no assunto, viu, doutor? Isso a gente fala mais no próximo bloco, o programa Pensando Bem vai dar um intervalo. A gente volta já, não saia daí, é só 1 minutinho. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões?
projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não. Assim, na hora pro cara descer, fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza, não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Olá, está de volta o programa Pensando Bem, mais um programa Pensando Bem ao vivo aqui na TV Câmara, nosso horário de encontro marcado aí todas as segundas-feiras, sempre ali às 18h30, eu e Joaquim Pinheiro, com um entrevistado aqui aguardando por vocês, hoje entrevistando o Dr. Breno Bart, que é oftalmologista. Pinheirão, primeira pergunta do segundo bloco. Eu queria saber do Dr. Breno se o fator genética é importante, é determinante para alguma doença do olho. A genética, ela está bem presente no dia a dia da medicina, né? Em todas as doenças, geralmente tem um fator genético importante. A gente observa que, por exemplo, quando o pai ou a mãe tem glaucoma, a gente tem que realmente ter um cuidado maior com esse tipo de paciente. 5% da população acima de 40 anos de idade tem glaucoma e não sabe. 5%. A partir de 50 anos isso aumenta para 8% a 12%. Então, e se você tiver o componente genético, você tem que realmente seguir mais de perto. O governo deveria fazer uma campanha, né, de esclarecimento da população, não? Quem realmente faz são as entidades de classe, a própria área médica, a Sociedade Brasileira, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da qual faço parte, ela sempre lidera essas campanhas, junto com as sociedades estaduais, a SOERN aqui no Rio Grande do Norte, Sociedade de Oftalmologia do Estado do Rio Grande do Norte, ela é muito atuante, né, no dia do glaucoma, com pontos da cidade onde se tem a verificação da pressão intraocular. A verificação da pressão intraocular, ela é um exame que tem que todo paciente, a partir de 20 anos de idade... É sempre mais importante, não é isso? Ele faz aquele do soprinho, é tão rápido, a gente consegue fazer uma triagem e conseguir detectar no início. Uma coisa importante, você falou, além da genética, a questão também climática, né? O meio ambiente também é importante. Por exemplo, aqui a incidência de catarata é bem maior, aqui em Natal, na região da linha do Equador, do que áreas que tenham menos exposição solar. A radiação ultravioleta, ela induz mais a determinadas doenças. O sol só é bom até 10 horas. Como a catarata, como a degeneração macular relacionada à idade. Então, hoje, muitas pessoas que hoje têm 60, 70 anos de idade, elas têm problemas na retina que foram devidas ao quê? Devido ao sol, à falta de uso de óculos escuros, com proteção ultravioleta, fumo, o álcool, o estresse. Então, esse meio ambiente também influencia. A genética, o meio ambiente, tudo isso a gente tem que levar em conta. Doenças como diabetes. O diabetes é uma doença que traiçoeira. Ela é traiçoeira. É uma doença realmente que a gente tem que ter cuidado. Eu diria até que o paciente com diabetes,
ele tem que mudar de vida. Ele tem que mudar totalmente de vida. Ele quer viver, ter qualidade de vida, ele tem que virar um atleta, ele tem que abandonar aquelas coisas, o doce. E, amigo, você tem a opção, está aqui um brigadeiro e está aqui viver bem, ter uma saúde. rodela de abacaxi, Então, por exemplo. você vai ter que mudar, vai comer uma rodela de abacaxi, é verdade, né? Uma fruta. Né? Existe muita coisa. O mundo tem tantas coisas para a gente poder trocar, para a gente poder substituir. Até mesmo aproveitando agora a inflação, né? É bom a inflação de Dilma Rousseff. Não, vai melhorar, eu acredito. Trocar com a crise, a alimentação. O pessoal não vai comer também. Uma coisa que é muito questionada, por exemplo, doutor, a pessoa que tem astigmatismo, hipermetropia e catarata, certo, pode ser operada de uma vez só? Pode. Você, hoje em dia, por exemplo, a pessoa tem catarata, vai implantar uma lente. Tem astigmatismo, hipermetropia e também a presmiopia, que é a vista cansada, que é aquela que aparece depois dos 40 anos, que você não consegue ver bem de perto. Então você pode implantar, durante o ato cirúrgico, uma lente tórica multifocal e você consegue tirar praticamente a dependência do óculos dessa pessoa. E é muito bom, principalmente aquelas pessoas que têm graus altos, que praticam esporte, que querem ter uma vida social. E a lente, o óculos, ela impede muita coisa, né? Então, hoje se tem... Nessa história da lente, tem a lente barata, que é dada pelo SUS, me parece, e a lente mais cara, que é importada, é isso? Tem a lente que do SUS é uma lente mais básica, é uma lente nacional. Muitas vezes você tem que fazer alguma ampliação, dar um ponto para poder fixar bem essa lente dentro do olho. Aí vem as lentes com tecnologias mais avançadas, né, que ela tem uma segurança maior. É como um carro. Você tem um carro básico que leva você daqui para Macaíba numa boa. E tem um carro que tem airbag, que tem barra de proteção lateral. Esse básico, o sujeito enfia o pé no acelerador e não sai do canto. Então, você vai ter mais segurança. Então, existem produtos, os laboratórios de medicina, eles a cada dia que passa, eles vão se esmerando mais. Existe muito dinheiro envolvido na indústria de medicamentos, de equipamentos, de órteses, de próteses, que, claro, eles investem muito dinheiro, mas para que o procedimento seja um procedimento cada vez menos invasivo para o paciente, e vai ter um custo nisso aí, né? Mas o bom é que você tem a solução. Para o médico, não é ruim dizer que existe uma solução que muitas vezes pode ter um custo até alto. Para mim, como médico há 20 anos, eu fico muito triste quando eu não tenho solução para aquele meu doente. Aí, para mim, é triste. Mas se dinheiro paga, ou se consegue o SUS, ou o atendimento público, consegue ter recurso para resolver aquele problema, eu fico feliz. Às vezes eu penso, doutor, mas eu vou ter que operar catarata só. Ainda bem que é só catarata. Ainda bem que é só isso. Ruim é quando a gente não tem. Ruim é quando a gente olha e não sabe nem como é que vai dar uma notícia ruim a um paciente que não vai enxergar mais, que não vai mais ver a luz do sol. Isso dói na gente. Dói nele e na gente também. Às vezes a gente passa alguns dias, quando tem um caso desse, eu em particular fico às vezes pensando naquilo ali, vamos ver o que será que teria uma opção, e às vezes a gente consegue, mas aí depende do homem lá de cima, que é só quem ajuda a gente, quando a gente está precisando. Doutor Breno, o senhor falou aí, eu ia puxar o assunto de quanto o sol, né, quanto o clima prejudica a visão, o senhor já abordou isso na resposta anterior a essa, e me veio também uma outra pergunta logo em seguida, com relação aos óculos escuros, né? Muita gente compra aqueles óculos baratinhos ali só para quebrar o galho nas praias, né? Às vezes vende até nas praias mesmo, né? Os óculos de plástico. Existe algum risco aí desse material de acabar até prejudicando a visão ou serve do mesmo jeito dos mais caros aí? Essa pergunta que você está fazendo é muito importante, principalmente agora que a gente está no verão. E agora vem um carnaval por aí, o verão, o sol aqui em Natal parece que desse ano está mais perto da gente. Verdade. Então é o seguinte, existe uma coisa, o óculos escuro, qual é a função dele? A função dele é quando você sai na claridade, então quando você sai sem os óculos, você tende a apertar o olho, a fazer isso, para poder se proteger. Então você fecha a pupila, o sol faz com que a pupila feche, entre menos luz para dentro da retina, consequentemente
cause menos danos a esse olho. Então, quando você põe um óculos escuro, o que é que ele faz? Ele não fecha essa pupila. Ele abre a pupila mais, por isso você fica mais confortável quando você está na claridade com óculos escuros. Só que esse óculos escuro, quando tem proteção ultravioleta, então ele faz um bloqueio desses raios, a pupila está bem aberta e só vai entrar raios que não provoquem danos a essa estrutura ocular. Se o plástico não tem a proteção ultravioleta, vai ser muito pior essa pessoa estar com óculos do que sem óculos. Porque com óculos ela vai ter a falsa sensação que está protegida, a pupila vai abrir e vai danificar muito mais do que se ele faça isso. Então, entre você estar com um óculos que não tem proteção ultravioleta e ficar sem óculos, é melhor ficar sem óculos. É muito melhor ficar sem óculos. Porque você vai piorar muito mais, pode causar um dano muito maior. E hoje o tratamento ultravioleta não é um tratamento caro para a indústria. É um tratamento barato. Às vezes, até um óculos que tem um custo barato, ele tem proteção ultravioleta. Então, por exemplo, nas clínicas, algumas clínicas de Natal, a gente tem um aparelhinho que a gente coloca. Eu até na nossa clínica, o paciente, se quiser, vai lá, não custa nada. A moça vai lá, olha e vê se tem proteção. Aí a pessoa fica tranquila para usar esse óculos. E a única forma de saber se tem, eu ia perguntar também, a única forma de saber se o óculos é adequado ou não é indo na clínica? É indo na clínica, nas clínicas de oftalmologia, você vai lá, ele tem um aparelhinho, coloca lá, na hora aparece 400, ele já vê que tem proteção 400. E esses óculos de marcas, de óticas, óticas de nome, óticas que já tem tradição na cidade, que são óculos de marcas, às vezes um pouco mais caro, né? Mas esses óculos, geralmente, eles têm a totalidade deles. Eu sou testemunha que o doutor Breno, ele tem paralelamente ao exercício da sua profissão, ele tem um trabalho social muito interessante aqui em Natal. Mas eu queria que o doutor Breno se reportasse sobre as incursões que você faz para São Paulo, né? Me parece que você opera também em São Paulo. Eu me formei em 95, 96, 97 eu fiquei na Universidade Federal fazendo oftalmologia, fiz oftalmologia aqui em Natal. E em 98, no dia que eu terminei o curso de oftalmologia, que na minha época eram só 2 anos, hoje é obrigado 3, mas na minha época eram 2, eu achei ainda que precisava ainda, eu me formei jovem, eu formei com 22 anos também, então eu tinha tempo para fazer isso. Então houve a oportunidade de ir para São Paulo. E lá em São Paulo eu fui para uma clínica do Dr. Walter Nozé, que é um professor da Escola Paulista de Medicina, e assim, uma das pessoas que realmente foram, e ainda é, um dos maiores nomes da cirurgia mundial de oftalmologia. Ele é um grande cirurgião de catarata e de refrativa, é um ícone no Brasil, foi o primeiro brasileiro a fazer cirurgia ao vivo durante o Congresso da Academia Americana de Oftalmologia, nos Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa realmente que eu tenho uma grande admiração, e de lá fui para a USP, e na USP eu tive o privilégio de conhecer o Milton Ruiz, o Newton Cara José, que professor titular da USP, que realmente estava começando um novo serviço em 99. Eu entrei na catarata, assumi a coordenação da catarata da quarta-feira do Hospital das Clínicas da USP. Depois já me emendei no mestrado, já fui para o doutorado, fiz o doutorado, terminei em 2003. Porque eu sempre também tive uma vocação acadêmica. Eu sou professor da Universidade de Potiguar, atualmente coordeno a parte da Liga de Oftalmologia da Universidade de Potiguar e gosto assim, realmente do que eu faço. A oftalmologia ela me completa demais. Eu sou um grande estimulador dos meus alunos a fazer oftalmologia. Atualmente tem já alunos fazendo residência médica que foram estimuladas por mim para seguir essa carreira. E como eu terminei o doutorado em 2003, eu comecei em 2001 a vir a Natal, passava uma semana aqui e 3 lá. E depois 15 dias aqui, 15 dias lá. Atualmente eu passo uma semana em São Paulo, já vou fazer 19 anos que eu faço essa viagem para lá. Tenho um apartamento lá, São Paulo é minha segunda casa. São Paulo hoje completa 462 anos, no dia 25 de janeiro de 2016, 462 anos. É uma data que eu comemoro também com São Paulo. São Paulo é um estado que
da parte de trabalho, de pesquisa, de profissionalismo. É um estado muito forte na nossa federação. Eu acho que todo brasileiro tem que se orgulhar de ter... Mas Findar recebendo um título de cidadão. Mas é verdade. Eu falo isso com muito entusiasmo, porque você consegue se locupletar na sua profissão, numa universidade como a USP, como a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, você vê pessoas que são dedicadas e que ensinam, porque sabe que essas pessoas que estão lá vão ensinar outras pessoas nos seus estados. Então ela vai plantando essas sementes por todo o Brasil e mantenho ainda minha ida lá, porque tudo que acontece nos Estados Unidos, a porta de entrada é São Paulo, e de São Paulo vai para o resto do Brasil. Claro, existem muitos profissionais que não têm essa vivência que eu tenho, mas foi a opção que eu tive, mas são profissionais também. A nossa cidade, a oftalmologia do Rio Grande do Norte, ela é reconhecida nacionalmente, porque existem grandes médicos, desbravadores, que levaram a oftalmologia à excelência nacional. Médicos como Carlos Alexandre Garcia, Marco Antônio Rei de Faria, Manuel Teixeira de Araújo, Anchieta, João Monte, Luiz Monte, são pessoas, Nelson Galvão, são pessoas que realmente trouxeram muito para a gente aqui, e a gente está dando continuidade a essa geração que está chegando, para que continue sempre a oftalmologia na posição do Rio Grande do Norte, na posição que ela se encontra. Doutor Breno Bart, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns também pelo trabalho que o senhor tem realizado aqui no estado. Obrigado a todos. É muito bom estar aqui com vocês nesse dia de hoje tão especial. Muito obrigado. Boa noite, até segunda-feira. Valeu, Peirão, boa noite. Boa noite a vocês aí de casa que nos acompanharam até o final. A gente volta na próxima segunda-feira. Até lá. TV Câmara, a TV do povo de Natal.